Olá, sejam muito bem-vindos a mais um exercício do curso da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre ajuste sazonal utilizando a linguagem de programação Python. Se você não sabe de repente o que é ajuste sazonal, recomendo dar uma olhadinha no livro de previsão de séries temporais do professor Hindman, onde no capítulo 3 ele explica quais são os principais componentes que a gente tem de uma série temporal. Ela pode ser basicamente decomposta, em um componente de sazonalidade, outro de tendência e outro de ruído. A gente vai focar nesse componente de sazonalidade, ou seja, a gente vai fazer o ajuste sazonal para remover esse componente de uma série temporal, certo? Como que a gente pode fazer isso no Python? Então, vou utilizar aqui a plataforma do Google Colab para rodar código de Python, certo? E a gente vai precisar fazer esse procedimento em 4 etapas. A gente vai utilizar o pacote, a biblioteca statsmodules para fazer o ajuste sazonal, e aí para fazer o uso desse procedimento de ajuste sazonal, vai ter ali um programinha criado pelo Census Bureau, lá dos Estados Unidos, chamado X13 Arima Cities, certo? Nesse link aí tem a documentação de como funciona o programa, como que você instala ele no seu computador, seja seu computador Windows, Linux, o que for, certo? Basicamente, a gente precisa instalar esse programinha X13 Arima Cities no computador e aí utilizar a biblioteca de Python statsmodules para se conectar com esse programa através do próprio Python, e performar um ajuste sazonal, certo? Então essa é a visão geral. Então, primeiro passo, baixar e instalar o programa X13 Arima Cities. Então, com esses comandinhos aqui de terminal, você consegue acessar ali o link que eu peguei do próprio site do Bureau Census, tá? Vai estar disponível nessa seção aqui de download. Você pega o link para o arquivo de download do programa do seu sistema, seja Windows ou Linux. Coloquei aqui no caso do Google Colab Linux, então tá aí o link, certo? Se não me engano, da última versão ali disponível. E aqui no próximo comando eu descompacto esse arquivo como se fosse um arquivo zipado, dentro do computador, das pastas do computador, para ficar tudo bonitinho ali. Então roda esse comando, vai começar a baixar os arquivos e descompactar aqui nas pastas do computador. Então tá aí. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é você utilizar a biblioteca statsmodules, de preferência, uma versão atual da biblioteca. Por padrão aqui no Google Colab, vem versões mais antigas do que essa que eu estou apontando aqui, 0.13.5, e aí o código pode não funcionar, certo? Então é interessante você utilizar essa versão ou superior para fazer essa integração entre o X13 Arima Cities e a statsmodules de forma a funcionar. Então aqui instala uma versão recente, nesse caso 0.13.5, e importa o módulo X13 dessa biblioteca para começar, para a gente poder utilizar as funções de ajuste sazonal, certo? Então roda o comandinho, vai instalar e importar o módulo, certo? Próxima etapa é você definir, apontar, basicamente para o statsmodules ter essa informação disponível, de onde que está o programa que você baixou, acabou de baixar aí, o X13 Arima Cities no seu computador. Então você tem que apontar isso definindo o que se chama de XPath, que é uma variável de ambiente, certo? Que você configura apontando basicamente ali configurações, caminhos de arquivos, caminhos de programas, que as bibliotecas de Python utilizam justamente para saber onde procurar quando elas precisarem dessas coisas. Então você vai definir essa variável de ambiente utilizando a biblioteca OS, você chama os.environment, define ali o nome da variável de ambiente que você vai criar, eu estou colocando aqui como x13path, igual o caminho para o arquivo, para os programas do X13 Arima Cities, que a gente instalou e descompactou aqui na pasta, certo? Então está aqui dentro, X13 AS, vai estar tudo aí baixado e instalado, certo? Então você define essa variável de ambiente e depois que você fez tudo isso, você pode daí sim utilizar o statsmodules para fazer o ajuste sazonal. Então vou utilizar aqui uma série temporal de exemplo, que é uma série que tem um forte componente sazonal, que é um dado aí de mercado de trabalho, referente aí a um órgão de estatísticas, de mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, tá?
Então, tem aqui nesse link um arquivo CSV, certo? Eu vou utilizar a biblioteca pandas, função readCSV, para ler esse arquivo CSV e disponibilizar um data frame aqui para mim, certo? Então, aqui eu estou lendo o arquivo CSV, transforma ali a coluna de data para datetime, que é o que o pandas aqui entende, para séries temporais, e define essa coluna de data como o índice da tabela, certo? Essa aqui é a minha série temporal. Ela é bastante sazonal, né? Você pode conferir isso, basicamente chamando função .plot, vai te gerar um gráfico da série. Então tá aí, certo? E aí, uma vez que você tem os dados disponíveis, você aplica a função x13 arima analysis, passando ali qual que é a série, qual que é a coluna da sua tabela que você quer aplicar o ajuste sazonal. Então você chama ali o módulo x13 da biblioteca statusModels, utiliza essa função que eu acabei de mencionar, passa para o argumento endog qual que é a série e aponta também a frequência dessa série, certo? Por padrão, a função ela não vai entender que é uma série mensal, que é o caso aqui, tá? São dados mensais. Aí você aponta frec igual a n, certo? E aí isso vai aplicar todo o procedimento, né, de ajuste sazonal definido no programa com argumentos padrão do x13 arima seeds. E ao acessar o elemento cias adj desse objeto que eu salvei o resultado chamado ajuste, você tem a série sem o componente de sazonalidade, ou seja, a série ajustada sazonalmente. E aqui embaixo, né, eu gero um outro gráfico comparando a série sem ajuste sazonal, né, e com ajuste sazonal, que é a laranjinha aqui no gráfico, certo? Então, essa é a forma que você tem como fazer o ajuste sazonal aqui no Python. Espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida e você for membro do CubeAM, é só mandar lá no suporte da análise macro.